ela erra o alvo da vontade ou do querer de Deus. Então, tudo aquilo na Bíblia, todos os versículos do Velho e Novo Testamento que trata sobre pecado, né? O pecado original, pecados praticados, as consequências do pecado, né? Então, tudo isso nós estudamos na Rama-teologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda sobre o pecado numa perspectiva bíblica. Número 7, a soteriologia. Soteriologia. A palavra soteros, ou soteróis, significa salvar ou salvação. E a palavra soteros, ela tem a ideia de libertação, porque enquanto o homem ou a mulher não é regenerado pelo Espírito Santo, enquanto o pecador não faz uma aliança com Deus, aceitando a Jesus como Salvador, essa pessoa está presa, está escravizada, dominada pelo pecado original cometido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Porque diz a Bíblia que cada um de nós, homens e mulheres, cada um de nós que somos criaturas racionais de Deus, nós herdamos o que? O pecado original cometido pelos nossos pais carnais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Então tudo aquilo, o plano de Deus para salvar, para libertar o pecador, as consequências da morte do Senhor Jesus, trazendo salvação a pecadores arrependidos, nós estudamos não só na cristologia, mas também na soteriologia. Número 8, a eclesiologia. A palavra grega, eclesia, significa tirados de dentro para fora. Então, da palavra eclesia, surgiu em português a palavra igreja. Então, todos os versículos, né, na Bíblia que trata sobre a igreja, a origem da igreja, a missão da igreja, o que é a igreja, como Cristo fundou a igreja e invisível, tudo isso nós estudamos na teologia sistemática no campo da eclesiologia. Uma palavra muito conhecida dos irmãos dessa igreja, eu creio que é a palavra escatologia, ou escatologia bíblica. O pastor Catão, de saudosa memória, gostava muito, né? Ele gostava muito de ministrar para os irmãos aqui estudos voltados para a segunda vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, né? A grande tribulação, se a igreja passará ou não pela grande tribulação, quem será o anticristo, falso profeta, os sinais que estão proclamando a vinda do Senhor Jesus, o juízo final, o julgamento do grande trono branco, tudo isso, a morte eterna, a condenação eterna, a salvação eterna, o reino eterno, a glorificação dos crentes, tudo isso na teologia sistemática estuda-se no campo da escatologia bíblica. E por fim, chegamos à matéria da teologia sistemática que iremos estudar nesta noite, que é a angelologia. O nome anjo na língua grega chama-se ângelos. A palavra ângelos significa mensageiro. E hoje à noite nós iremos fazer uma abordagem do que a Bíblia trata sobre a origem, a missão dos anjos no passado, no presente e também no futuro, né? Então, eu espero que com essa abordagem, os meus irmãos, os que não sabiam, que saibam que a teologia sistemática é uma matéria, é uma disciplina formada por 10 disciplinas: bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, ramateologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia e angelologia. Está claro? Agora pode voltar, irmãos. Pode voltar? Voltar. Ok. Pode voltar. Muito bem. Nós temos aqui uma palavra introdutória para trazer para os irmãos, que diz o seguinte: a teologia protestante reformada fornece uma visão clara e sistemática sobre a existência dos anjos. Baseando-se nas Sagradas Escrituras, define a natureza, as categorias e missão dos anjos. Então, o nosso estudo nesta noite irá se focar
nessas três verdades: a natureza dos anjos, as categorias angelicais e também a missão dos anjos no passado, no presente e no futuro. Uma outra verdade que eu quero trazer para os meus irmãos é que os anjos, biblicamente, são seres espirituais que desempenham papéis cruciais no plano de Deus, desde a eternidade no céu. Nós iremos ler versículos que tratam sobre os anjos lá no céu, até a consumação dos tempos aqui na terra. E nós iremos estudar biblicamente que os anjos terão uma grande atividade aqui na terra, principalmente nos dias que irá preceder a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Também queremos ressaltar que biblicamente os anjos são mensageiros de Deus, eles são protetores daqueles que irão herdar a vida eterna, e os anjos, eles são agentes para cumprir a vontade de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar que biblicamente os anjos não são simplesmente mensageiros de Deus, eles não são simplesmente protetores daqueles que irão herdar a vida eterna, os salvos, né? Que eles estão aqui não só cumprindo a vontade de Deus, mas iremos aprender que os anjos também são instrumentos de adoração a Deus. Eles foram criados principalmente para adorar a Deus. Pode passar. E eu quero trazer para os irmãos a origem do nome anjo na língua hebraica e também na língua grega. O nome anjo na língua hebraica chama-se Malak. Malak é uma palavra hebraica que significa anjo. E a palavra Malak traduz um mensageiro. E nós iremos ver por que é que essa palavra Malak, ela traduz para essa ideia de ser um mensageiro da parte de Deus. Quando a Bíblia ela foi traduzida do hebraico e aramaico para o grego, então surgiu uma versão bíblica chamada de Septuaginta. Então a palavra Malak, hebraica, ela foi traduzida para ângelos, né? Então tanto a palavra Malak em hebraico, como a palavra ângelos em grego significa a mesma coisa, mensageiro. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia. Prepara sua Bíblia aí, escute bem. No Novo Testamento, poucas vezes o termo ângelos foi aplicado a mensageiros humanos, mas nós iremos ler Lucas 7:24, iremos ler Tiago, capítulo 2, versículo 25, e vamos ler Lucas 9:52. E nós iremos perceber que apesar da palavra ângelos ser aplicada aos anjos de Deus, esse termo também foi aplicado a homens, a seres humanos. Alguém leia Lucas 7:24. Muito bem, então quando Lucas ele escreveu o seguinte, Lucas capítulo 7, versículo 24, né? Quando Lucas escreveu o seguinte: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Então essa palavra aqui, mensageiros, na língua grega é ângelos, né? Então, Lucas 7:24 é um dos poucos versículos da Bíblia que a palavra ângelos é utilizada para seres humanos, para mensageiros humanos. Alguém leia Tiago 7:25. Tiago 7:25. Não, perdão, 2:25. Tiago 2:25. Tiago 2:25, quem vai ler?
Muito bem, então esta palavra aqui, acolheu os emissários. Essa palavra emissários, na língua grega é ângelos, né? Então aqui o Espírito Santo utilizou a palavra ângelos, emissários, para se referir àqueles homens que foi ao encontro de Raabe antes do povo hebreu conquistar a cidade de Jericó. E outra pessoa leia Lucas capítulo 9, verso 52. Lucas 9, 52. Quem vai ler? Muito bem, então aqui nós encontramos o relato quando Jesus enviou alguns discípulos, adiante dele à cidade de Samaria. Então está escrito, e enviou o quê? Mensageiros que o antecedessem, homens, discípulos que foram antes de Jesus a Samaria preparar a sua chegada a Samaria. Então, irmãos, essa palavra aqui, mensageiros, na língua grega é ângelos, Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é que a grande maioria dos versículos na Bíblia, na língua grega, que aparece a palavra ângelos, se refere aos anjos que foram criados por Deus. Porém, estes 3 versículos, Lucas 7:24, Tiago 2:25 e Lucas 9:52, a palavra ângelos se refere a seres humanos que cumpriram alguma missão, a serviço do Senhor Jesus. Então, o que nós queremos ressaltar é o seguinte: no Novo Testamento, na maioria das vezes, o termo ângelo se refere aos mensageiros que povoam o céu. Então, quem são os mensageiros que povoam o céu? São os anjos que foram criados por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Agora, há versículos no Novo Testamento que a palavra ângelos também se refere aos anjos maus ou aos anjos caídos, rebelados contra Deus. Número 6, uma expressão que o apóstolo Paulo utilizou para se referir aos anjos ou demônios foi a expressão principados e potestades. Vamos ler Efésios 6, versículo 12 e Colossenses 2, versículo 13. Alguém leia, por gentileza, Efésios capítulo 6, versículo 12, mostrando que o apóstolo Paulo utilizou a palavra ângelos para se referir a anjos caídos, a demônios ou a espíritos imundos. Quem vai ler? Muito bem, então se os irmãos lessem a Bíblia na língua grega, vocês irão perceber que essa expressão aqui, principados e potestades, o apóstolo Paulo fez uso da palavra ângelos, se referindo a principados e potestades. E alguém leia Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, versículo 13. Muito bem, esse versículo não traduz essa ideia, mas eu quero passar o seguinte para os irmãos. É que a palavra ângelos, ela se refere a quem? Se refere aos anjos que foram criados por Deus. A palavra ângelos também pode se referir na Bíblia a homens que cumpriram algum propósito pela vontade de Deus, e que a palavra ângelos também pode se referir aos espíritos maus ou aos demônios, Mas nós iremos perceber que o apóstolo Paulo, na maioria das vezes que ele fez uso
dessa palavra ângelos, que é anjos em português, ele se referiu aos anjos que foram criados por Deus. Vamos ler Efésios 3:10, Colossenses 1:16 e 1 de Pedro 3:22, mostrando que Paulo, quando fez uso da palavra ângelos, ele se referiu aos anjos que foram criados por Deus. Alguém leia Efésios 3, versículo 10. Veja só, irmão, que coisa curiosa. Vocês percebam que aqui, em Efésios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo faz uso da expressão principados e o quê? E potestades. E nós lemos agora há pouco em Efésios 6:12, que o apóstolo Paulo também fez menção de principados e potestades. Agora, qual a diferença quando Paulo usou a expressão ângelos, principados e potestades em Efésios 6:2, e quando ele fez uso das mesmas palavras em Efésios 3, versículo 10? Quem poderia responder essa pergunta? Veja que tanto em Efésios 6:12, quanto em Efésios 3:10, o apóstolo Paulo fez uso da expressão principados e potestades. Mas vamos perceber que em Efésios 6:12, ele se referiu a alguns seres, e aqui em Efésios 3:10 a outros seres. Quem pode responder essa pergunta? Efésios 6:12, principados e potestades, se refere a quê? Aos anjos caídos, aos demônios, muito bem. Efésios 6:12, ângelos, que foi traduzido para príncipes e potestades, anjos caídos, demônios, espíritos imundos. E eu pergunto, em Efésios 3:10, Paulo usou as mesmas palavras, mas aqui são demônios? Não, aqui são os anjos que Deus criou, os anjos santos, puros, eleitos, os anjos que não se rebelaram contra Deus. Então vocês percebam que pelo contexto dá para nós percebermos se a palavra ângelos, que foi traduzida para príncipes e potestades, Paulo está se referindo a demônios ou aos anjos de Deus. Alguém leia Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Muito bem, então vocês percebam que mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui em Colossenses 1:16, ele faz uso à expressão principados e potestades. Então veja que Paulo fez uso dessa expressão em Efésios 6:12, em Efésios 3:10 e em Colossenses 1:16. Qual a diferença? A diferença é que em Efésios 6:12, príncipes e potestades são o quê? Demônios, espíritos imundos. Já em Efésios 3:10 e Colossenses 1:16, aqui são os anjos que Deus criou. Amém, queridos? E para concluir, alguém leia 1 de Pedro, lá perto do Apocalipse. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Muito bem, então aqui Pedro fala sobre a glorificação do Senhor Jesus, o qual depois de ir para o céu, que foi para o céu? Jesus, após a sua ressurreição, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Então, tanto essa palavra anjos e potestades, na língua grega, o termo é ângelos. Então, qual é a lição? É que essa palavra ângelos se refere a pessoas
que foram enviadas para cumprir um propósito de Deus, se refere a demônios ou espíritos imundos e se refere aos anjos que foram criados por Deus. Está claro, irmãos? Pode passar. Slides, pode passar. Muito bem. Nós temos agora aqui algumas observações. Deus é o Criador de todas as coisas, materiais e imateriais, inclusive os anjos. Então, o que nós queremos passar para os irmãos é que a Bíblia apresenta Deus como Criador. Deus criou não só coisas tidas como materiais, mas também imateriais. E essas coisas tidas como imateriais estão o quê? Os anjos, né? Então nós já lemos aqui Colossenses 1,16, não vamos ler mais, mas esse versículo aqui, Colossenses 1,16, mostra Deus como Criador dos anjos. Agora alguém leia, ou dá para ler todos? Todos leiam Neemias 9, versículo 6, vamos lá? Neemias 9, 6, todos. Então escute bem, irmãos, quando Neemias, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: só tu és o Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, tu deste vida a tudo, e o exército dos céus te adora. Então essa expressão aqui, seu exército, essa palavra exército, e essa palavra, expressão exército dos céus, é uma referência aos anjos que foram criados por Deus. Já aqui, em Neemias 9,6, a palavra utilizada não é ângelos, porque a palavra ângelos faz parte da literatura do Novo Testamento, a língua grega. A palavra usada aqui é malaque. A palavra malaque que se refere a anjos, criaturas espirituais que foram criadas por Deus. Número 2, o que são os anjos? Os anjos, biblicamente, irmãos, são seres espirituais criados por Deus para servir como os seus mensageiros para cumprir suas ordens. Como já foi dito no início, nós falamos que os anjos foram criados para adorar a Deus, para servir a Deus e para oferecer proteção a quem? Diz a Bíblia que os anjos foram criados para adorar a Deus, servir a Deus e oferecer proteção a quem? Aos salvos, aqueles que irão herdar a vida eterna. Então daqui a pouco nós iremos trazer aqui, já está aqui, alguém leia Hebreus 1,14, Hebreus 1,14, ou na Bíblia ou aqui, quem vai ler? Hebreus 1,14. Eu pergunto, quando o escritor aos Hebreus fez essa pergunta, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esses espíritos ministradores, o escritor aos Hebreus está se referindo a quem? Aos anjos. Então, se os irmãos lerem os versículos anteriores ao versículo 14, os irmãos irão perceber que o escritor aos Hebreus vem apresentando Jesus como um ser superior aos anjos, e ele apresenta também os anjos como espíritos que foram criados por Deus para oferecer segurança, proteção àqueles que irão herdar a salvação ou a vida eterna. Pode passar, irmão. Agora vamos falar sobre a categoria dos anjos. Categoria dos anjos. Irmãos, ao lermos a Bíblia, nós iremos perceber que tanto no contexto dos anjos santos, puros, os anjos que não se rebelaram contra Deus, como no contexto dos anjos que se rebelaram contra Deus,
Satanás, os demônios, espíritos imundos, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Então, se você ler, nós iremos perceber que a Bíblia faz menção de quatro classes de anjos. Quais são as 4 classes? Arcanjo, querubins, serafins, e a Bíblia também fala sobre anjos ou anjos do Senhor. Muitos teólogos creem que a palavra arcanjo aparece sempre no singular, porque é crido que Deus, ele só criou um arcanjo. Isso é uma suposição teológica. E defendo os teólogos que a palavra querubins e serafins está no plural, porque Deus criou vários querubins, vários serafins. Iremos ter essa dúvida lá no céu. Mas nós iremos perceber que sempre que a Bíblia se refere a Miguel, se refere como o arcanjo, né? Em Judas capítulo 1, versículo 9, está escrito: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele, contra quem? Contra o diabo, né? Juízo e maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. E eu pergunto aos irmãos, Miguel, o arcanjo Miguel é o quê? Ele é o quê? É um discípulo? É um profeta? Ele é o quê? Ele é um anjo, né? Então muitos teólogos creem que Deus só criou um arcanjo, e esse arcanjo recebeu o nome de Miguel. Certamente na língua hebraica a pronúncia é outra, mas na língua portuguesa, quando traduziu, o nome desse anjo ficou Miguel, o arcanjo Miguel. Em Ezequiel capítulo 10, de 1 a 3, nós encontramos o seguinte: Ezequiel escrevendo: então olhei e vi sobre o firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins uma espécie de pedra de safira que parecia semelhante a um trono. Então veja que a palavra querubins aqui aparece no plural e não no singular. E há muitos versículos quando fala sobre querubins e serafins, sempre a palavra vem no plural. Agora quando se fala sobre o arcanjo, sempre no singular. Por isso que teólogos creem que Deus criou um arcanjo, que foi o arcanjo Miguel, porém Deus criou vários querubins, vários serafins, né? E em Isaías capítulo 6, versos 2 e 3, é um texto bem conhecido de todos nós, ali aquela manifestação de Deus a Isaías. Então assim escreveu Isaías: acima dele estavam o quê? Serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Então percebam que a Bíblia faz menção de o arcanjo Miguel, faz menção de querubins e serafins. Agora, lendo o Velho Testamento, lendo o Antigo Testamento, nós iremos encontrar alguns versículos que aparece a expressão o anjo do Senhor. O artigo definido o anjo. Para alguns teólogos, não para alguns, para muitos teólogos, os versículos do Velho Testamento que aparece a expressão o anjo do Senhor é uma teofania. O que é teofania na linguagem teológica? As manifestações, aparições do Senhor Jesus no período do Antigo Testamento, né? Então é uma tese defendida pelos teólogos, né? Que quando os versículos lá em Josué e outros livros falam sobre o anjo do Senhor, é uma referência à pessoa do Senhor Jesus. Uma dedução teológica pode ser aceita ou não por nós, mas por que eu trago esse comentário aqui para os irmãos? Porque nós estamos aqui no curso de teologia. Alguns de vocês irão cursar seminário e vocês irão ouvir algum professor falando sobre teofania, sobre a possível aparição do Senhor Jesus no Antigo Testamento, e que essa aparição dele recebeu o título de o anjo do Senhor se revelou a Gideão, o anjo do Senhor se revelou a Josué.
saberemos isso na eternidade. Isso aqui não é tão relevante à nossa fé, mas eu trago porque é uma questão teológica. Pode passar, irmão. Pode passar. Vamos falar sobre a distinção entre homens e anjos. Escute bem, o que é distinção? O que significa a palavra distinção, irmãos? Diferença. Então a Bíblia mostra que anjo é uma coisa e que homem, ser humano, é algo totalmente diferente. Eu não sei se eu já preguei isso para vocês aqui. Eu sou pastor há 30 anos e 7 meses. Já pastoreei igrejas no interior, Macaparana, Santa Cruz Capibaribe, Pombal. E eu recordo que no interior é muito comum, quando lamentavelmente uma criança pequena falece, a criança com dias ou poucos meses, 2 meses, 1 mês, 3 meses falece. Então muitas pessoas no interior costumam fazer o seguinte, né? Os pais vão na funerária, compra uma urna branquinha, veste o corpo da criança novinha que morreu com roupa branca, coloca algumas flores brancas. Eu não sei porquê, é porque enterro de criança pequena nova sempre vai pouca gente. Costuma ser os pais, os avós, uns 3, 4 vizinhos. E é muito comum quando pessoas que estão assim, numa janela, na rua, num bar, vem o pai de família ou a mãe de família levando aquele caixãozinho branquinho. Aí o que muitos dizem? O que muitos falam? Olha, morreu o quê? Morreu um anjinho. Morreu um anjinho, ó. Vão enterrar um anjinho. Então, na concepção das pessoas de muitos interiores do Nordeste, é que criança é um anjo pequeno. Mas, biblicamente, criança não é anjo, irmãos. Criança é uma criatura racional de Deus. Criança, biblicamente, é um pequeno pecador. Então, essa história que criança, quando morre, vira anjo, isso é invenção. Então, a distinção entre homens e anjos, escute bem. Anjos e seres humanos possuem naturezas distintas. Anjos são seres espirituais que não possuem o quê? Corpos físicos, como os humanos, embora possam assumir formas humanas. Os irmãos já leram na Bíblia algum versículo que diz que anjos se transfiguraram, assumiram um corpo humano, sim ou não? Já leram ou não? Há na Bíblia, no Velho Testamento, vários versículos mostrando que os anjos se transfiguraram, anjos visitaram a casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, anjos se apresentaram a Abraão. Então na Bíblia há, principalmente no Velho Testamento, versículos que dizem que anjos podem o que? Assumir corpos físicos. A Bíblia diz que os anjos que visitaram Ló, para tirar Ló, a esposa de Ló, as suas filhas de Sodoma e Gomorra, eles comeram, se alimentaram na casa de Ló. Então escute bem, o anjo por natureza, ele não possui corpo físico, não possui corpo tangível, corpo palpável, mas a Bíblia mostra que no Velho Testamento houve casos que um ser espiritual chamado anjo, enviado por Deus à casa de Ló, ao encontro de Abraão, eles assumiram um corpo físico e se alimentaram, comeram comida física. Agora alguém leia Hebreus 2, verso 7. Hebreus 2, 7. Muito bem, a Bíblia nos ensina que o homem e mulher, que nós seres humanos somos considerados por Deus como o quê? A coroa da criação. A coroa da criação. Mas veja que o que diz a Bíblia aqui: tu o fizeste. Esse pronome tu se refere a quem aqui? Tu? Deus. Muito bem, presbítero. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. O que diz a Bíblia? Que tanto os anjos quanto os homens foram criados por quem?
por Deus. Então Deus, Ele é o Criador. Deus é o Criador não só dos homens, mas Deus também é o Criador dos anjos. Alguém leia Mateus 22:30. Mateus 22:30. Muito bem, alguns fariseus foram provar a Jesus, eles que não criam na ressurreição dos mortos, e contaram a história que uma mulher, ela casou com um homem, e esse homem morreu e não conseguiu, durante a vida conjugal, engravidá-la. Aí ela casou-se com o segundo morreu, a mulher não engravidou. O segundo, o terceiro, o quarto, parece que ela casou 7 vezes. E nenhum deles conseguiu engravidar a mulher. Eu acho que era estéril, né? Aí os fariseus, os saduceus, para tentar provar a Jesus, que quando uma pessoa morre se acaba, e Jesus querendo mostrar que existe vida, existência humana, após a morte física, ou no céu ou no inferno. Então quando os fariseus perguntaram a Jesus: Jesus, na ressurreição dos mortos, porque eles não criam, né? Isso foi para testar. Na ressurreição dos mortos, quem vai ser o marido dessa mulher? Porque essa mulher casou com 7 irmãos, todos morreram, nem engravidou essa mulher. Então Jesus disse: olha, errais por não conhecer as Escrituras, porque lá no céu não se casa, nem se dá em casamento, porque lá vocês serão semelhantes o quê? Aos anjos. O que Cristo quis dizer é o seguinte: que no céu não se casa, nem se dá em casamento, porque são semelhantes aos anjos. Os anjos são seres assexuais. Os anjos não têm sexo. Não tem anjo e anja. Não existe relação sexual de anjo e anja, que não existe. Anjos, eles não se reproduzem. Todos os anjos que existem hoje, puros, santos, e aqueles que se rebelaram contra Deus, foram criados por Deus. Eles não foram reproduzidos. Nós que somos seres humanos, nós nos reproduzimos. Deus nos criou com a capacidade de reproduzir um homem com a mulher. Mas os anjos, eles são assexuados. Os anjos não têm sexo, né? Há um texto um pouco polêmico lá em Gênesis sobre os anjos, né? Mas não vamos entrar nesse mérito hoje. Mas os anjos são assexuados. Então, para concluir, anjos bons, santos ou eleitos. Anjos bons são aqueles que permaneceram fiéis a Deus e continuam servindo. E o que são os anjos maus? O que são os anjos maus? São todos os anjos que aderiram à rebelião de Lúcifer lá no céu. A Bíblia diz que em dado momento da eternidade, Lúcifer, um anjo criado por Deus, ele se rebelou contra Deus. E diz a Bíblia que Lúcifer, como anjo, ele conseguiu o apoio, a adesão de uma terça parte dos anjos. E diz a Bíblia que alguns anjos que se rebelaram contra Deus, juntamente com Lúcifer, foram expulsos para a terra, e alguns estão aonde? Uma parte foi expulsa para a terra, e outra parte está aonde? Presos em cadeias eternas. Se os irmãos lerem o livro de Judas, irão perceber que a Bíblia diz que alguns anjos que se rebelaram contra Deus, Deus não permitiu que eles viessem para a terra praticar o mal, mas eles estão presos aguardando o julgamento final. Alguém leia 1 Timóteo, pode passar, irmão, pode passar. Alguém leia 1 Timóteo 5:21. Então veja que em 1 Timóteo 5:21 aqui fala sobre anjos eleitos. O que são anjos eleitos? São os anjos que não seguiram a rebelião de Lúcifer contra Deus. Agora a Bíblia fala sobre anjos maus, anjos caídos, espíritos imundos. Anjos maus são aqueles que se rebelaram contra Deus, juntamente com Satanás ou Lúcifer, e foram expulsos do céu. O horário já deu, então vamos para as considerações finais. Pode passar, meu irmão.
Pode passar. Vamos para o final. Já deu horário. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode. Aê, muito bem. Então, irmão, vamos para a conclusão do estudo, né? Esse assunto é muito complexo. A Bíblia trata com muita profundidade sobre os anjos eleitos, os anjos rebelados, mas vamos concluir em tempo oportuno, poderemos voltar a falar sobre isso. Considerações finais. Escute bem. Conclusão: anjos são seres de natureza espiritual criados por Deus. É crido que foram criados antes da fundação do mundo. Então é crido que antes de Deus criar o mundo, Deus já tinha criado os anjos. Os anjos são seres morais, eles possuem vontade própria, eles não são robôs manipulados por Deus. Por isso que Lúcifer, que é um anjo, e uma terça parte dos anjos, eles se rebelaram contra Deus. Por quê? Porque eles não foram criados para obedecer a Deus. Assim como nós, seres humanos, e os anjos foram criados livres, e Lúcifer e uma terça parte preferiu usar essa liberdade para pecar contra Deus. Número 4, os anjos são seres o quê? Eles são assexuados e são imortais. Aqueles que são puros, os anjos que se mantêm puros, eles irão permanecer eternamente conosco lá no céu. E aqueles que se rebelaram contra Deus irão com Satanás, e as pessoas que não serão salvas para o inferno. Número 5, é crido que Deus os criou sob uma hierarquia, que existem anjos, tanto eleitos como não eleitos, tanto puros como não puros, que têm mais autoridade que outro. Principais tarefas dos anjos é o quê? Adorar e servir a Deus e servir aos salvos. Número 7, os anjos podem o quê? Se transfigurar, assumindo forma humana, assumindo um corpo tangível ou um corpo palpável. Número 8, biblicamente os anjos não devem ser o quê? Cultuados, não devem ser adorados. Existem muitos hinos aí, pentecostais e neopentecostais, que leva a igreja a cultuar ou prestar adoração a anjos. Mas cultuar anjos, adorar anjos é pecado, é antibíblico. Pode passar, irmão. Os anjos são adoradores de Deus, servos de Deus, protetores dos que irão herdar a vida eterna. Biblicamente os anjos são guerreiros espirituais, instrumentos que executam os juízos de Deus sobre a terra. Nós iremos encontrar na Bíblia muitos versículos mostrando que os anjos de Deus são enviados por Deus para punir também povos, nações, e punir até pecadores individualmente. Sobre Jesus, sobre a história de Jesus, a Bíblia mostra nos evangelhos que anjos pré-anunciaram o nascimento de Jesus a Maria, anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores em Belém. Após a tentação sofrida por Cristo, diz a Bíblia que os anjos vieram servir a Jesus. Os anjos proclamaram a ressurreição de Jesus. Eles estiveram presentes na ascensão, no retorno de Jesus ao céu, e eles também pré-anunciaram a segunda vinda do Senhor Jesus ao mundo. E biblicamente os anjos, eles continuam agindo em nossos dias. Para quem crê, irmãos, para quem crê, aqui dentro agora está cheio de anjos. Não podemos ver, mas biblicamente aqui dentro desse templo está cheio de anjos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É crido que eles estarão com os salvos no céu. O diabo, Satanás e os demônios são anjos caídos, rebelados contra Deus. Então vamos ficar por aqui, amém? E em tempo oportuno vamos estudar um pouquinho mais. Presbítero abençoado é com o Senhor agora. Deus abençoe, irmãos.